Sou a Si e nessa aula você vai aprender a fazer comigo a Eco Bag Zuri. Zuri significa linda, tá? É uma peça super fácil de fazer, vendável. Ela tem uma grande funcionalidade porque ela serve para a gente levar para a piscina, para a praia, para o shopping, para o mercado, para a feira. Ela tem profundidade, ela é na sarja impermeável, também tem um zíper. Eu tô usando aqui o zíper tratorado, tá bom? Tem um bolso funcional para colocar um celular ou uma chave. Ela tem aqui também um mosquetão para facilitar a vida, né? Se a pessoa quiser colocar a chave, alguma coisa assim, uma necessaire. E é uma peça extremamente compacta, porque a pessoa pode dobrar e colocar na bolsa. Tô usando a sarja impermeável da minha parceira Avimor. E fiz aqui essa coisa fofinha, tipo uma scrunchie, que a pessoa pode usar como uma pulseirinha, pode usar para prender o cabelo. Mas vai manter a nossa bolsa, a nossa eco bag compacta em algum cantinho, no carro, no porta-luvas, dentro da bolsa, tá bom? Olha só, vamos lá para a aula? Vou começar com a preparação do canal que vai sustentar a alça. Nós vamos deixar este canal com 3 centímetros. Estou usando aqui, são 2 cortes de 5 por 50, tá bom? Então, esse aqui eu já preparei. E a dica para vocês é isso aqui, ó. Um palitinho de unha, que eu sei que todo mundo tem aí, tá? Para quem não tem vincador, eu até acho melhor o palitinho de unha do que o vincador. Na mesa mesmo, vocês vêm aqui, ó, como ele é fininho, e vão fazer isso aqui. Marcar. Tá? E agora do outro lado. Então, é super fácil de fazer e essa dica facilita a nossa vida bastantão, tá? E aí agora, ó, só dobrar, já tá aqui marcadinho e a gente vai vincando. Passamos isso dos dois lados. Depois que você se certificar que tá tudo certinho, confere aí um com o outro, tá? Eu usei aqui o vincador para poder acentuar mais essa dobra. Caso você queira, você pode ir pro ferro, certo? Vamos preparar o bolso. Nós vamos precisar de 50 centímetros por 17, tá? Eu vou usar o viés de gorgurão, pode ser o boneon, pode ser o de algodão, o que você tiver. Caso você não queira trabalhar com viés, é só você fazer uma dobrinha aqui, olha. Nessa parte, e a gente vai fazer um recuo de 10 centímetros daqui pra cá. Quando vier com ele pra cá, você vai ter que fazer a mesma coisa. Só que dessa vez, você vai fazer uma dobrinha assim e depois mais uma. E vai passar um pesponto, tá bom? Como eu vou trabalhar com o viés, ele vai esconder essa parte. Vamos lá fazer isso? Eu vou costurar essa parte e também esta pontinha e já volto para mostrar para vocês, tá bom? Com as pontas já revestidas com viés, a gente vai fazer uma dobra, um recuo da pontinha para dentro de 10 centímetros, tá bom? Já vi aqui, confirmei que o meu tem 10 centímetros. E aí, a outra parte é fácil. Você vai vir e vai traspassar, tá bom? De forma que o espaço que fica aqui cabe um celular em pé e a pessoa consegue colocar uma carteira, alguma coisa assim. Então, olha, aqui já tá certinho. Eu traspassei mais ou menos quase 2 centímetros. Não chega nem a 2 centímetros, tá bom? Agora a gente vai clipar e fazer uma costurinha em volta. Bem, já passei a costurinha, conferi aqui para ver se tá tudo certinho, se eles estão batendo, os dois estão batendo. O que a gente vai fazer agora? Refilar essa parte aqui, porque às vezes a sarja ela pode dar uma esticadinha, não tem problema. Vamos refilar e pôr o viés, tá bom? Já volto para mostrar para vocês essa parte pronta e vamos passar para a próxima fase. Bolso pronto, vamos reservar e passar para a próxima fase. Vamos preparar agora o canal do zíper. No canal do zíper você vai precisar cortar 4 vezes no tecido de 5 por 35, tá bom? 5 por 35. E aí nós vamos fazer o que? Uma marcação aqui
de 1 centímetro de cada lado pra gente fazer o acabamento desse canal. Então, eu vou marcar aqui, ó, 1 centímetro. Se você quiser ir já no olho, marcar 1 centímetro, beleza, tá? O importante é que todos eles estejam do mesmo tamanho. Eu gosto de pôr uma colinha de silicone aqui, para evitar fadiga, porque quem quiser pode usar a fita dupla face, mas a colinha de silicone super resolve isso daqui, tá? Então, a gente deixa de um lado e vai do outro. Aí, esse aqui vai ser a referência para os próximos, tá? Vamos para os próximos, então. Como é que eu uso a referência? Olha, eu venho aqui e dobro o segundo e deixo ele como gabarito. O de baixo como gabarito, primeiro, né? Aí, vem aqui, ó, estico o tecido e faço a marcação. Melhor do que ir no olho, porque quando a gente fizer a junção, ele tem que estar batendo, né? Senão um vai ficar menor, outro maior. Aí dá fadiga, e a intenção do Facilita é evitar a fadiga, certo? Então, vamos pro próximo. Primeiro, a gente pode fazer sem se preocupar. E aí, vamos usar o último como gabarito. Estica o tecido, dobra e vinca. Assim fica tudo certinho, bem simétrico. Bom, com os 4 já no tamanho certinho, nós vamos pegar o zíper. Eu tô usando aqui o tratorado, tá? Eu cortei com 37 centímetros e esse daqui ficou com 33, ou seja, ele vai ter um recuo de 2 centímetros para cada lado, certo? Agora é só marcar o meio do zíper. Eu não gosto de cortar, tá? O zíper. Eu prefiro pôr um alfinetinho. E aí, a gente vai fazer a colocação do zíper como a gente já tá acostumado, né? Então, direito com o direito. E aí, a gente põe um clipezinho. E aí, quem tiver mais facilidade, já marca o meio do outro. E já posiciona embaixo. Quem não tiver, costura primeiro esse daqui. E depois, vem com a outra parte, tá? Então, ó. Aí, eles têm que estar tudo alinhado aqui. Na mesma direção. E essa parte aqui todas paralelas. Tá vendo, ó? Pontinha com pontinha aqui, ó. Se encontrando. E assim a gente consegue. Eu vou vir aqui com a minha pinça, porque aí eu vou deixar os 3 certinhos. Então, a pinça facilita demais a vida da gente. Dá um pontinho e aí fica fácil, ó. Vem aqui, ajusta e faça a costurinha. Agora que a gente fez essa parte, como é que a gente vai fazer? Você vem com o seu vincador ou com a dobradeira, assenta aqui, ó, a unha, né? Eu não gosto muito de usar unha, porque depois, no final do dia a gente tá com dor no dedo. Assenta um lado, vira e assenta o outro. Como o tecido, eu tô usando o mesmo tecido aqui, tá? Se você estiver usando forro, não esquece de colocar o tecido principal na parte direita. E também, se você estiver usando o zíper normal, né? Não o tratorado, porque o tratorado ele é dupla face, tá? Então, aqui não tem nenhuma dificuldade ficar de um lado ou do outro. Se você estiver usando o zíper normal, obviamente você vai usar o tecido direito, com o direito desse. E aqui você vai usar um forro, tá bom? Ou o mesmo tecido. Aí fica a teu critério. Façamos a mesma coisa do outro lado agora. Uma dica agora, em vez de marcar o meio, eu prefiro espelhar aqui, ó. Alinhar a pontinha, tá? Porque aí eu tenho certeza que eles vão se encontrar, já que eu conferi que eles estão todos do mesmo tamanho, certo?
Bem, então terminei o canal de zíper. Depois que a gente fez os dois lados, o que eu fiz? Pespontei toda a extremidade da peça, bem na pontinha aqui com uma costurinha de segurança. E aqui eu gosto de fazer uma costura na pontinha também. Você decide se quer usar a margem do calcador ou quer fazer na pontinha, tá bom? E já coloquei os dois cursores. Vamos então reservar esta parte, certo? Vamos para o corpo. Nós vamos precisar de um tecido de 50 por 80, tá bom? Aqui o que a gente vai fazer? Eu tô aproveitando a ourela do tecido, já que eu vou ter que dobrar 1,5 cm. Então você aproveita aí, já dobra 1,5 cm e vinca, tá? Se quiser ir lá pro ferro, eu vou fazer isso e volto para mostrar para vocês. Nós vamos fazer isso dos dois lados, tá bom? Tanto dessa ponta, como da outra aqui também, ó. Tá? Faça isso e já volta comigo. Bom, já fiz isso, já marquei 1,5 cm e já fiz a dobrinha para deixar o vinco dos dois lados. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir este tecido e vamos fazer um vinco daqui da ponta para dentro de 9 centímetros. Então você vai marcar aí 9 centímetros dos dois lados, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Vou usar aquele esquema que eu ensinei para vocês usando o palito para vincar, tá bom? Aí façamos dos dois lados e depois eu vou fazer dos dois lados e depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Bom, com o vinco feito, é só a gente dobrar aqui, ó, para fazer o nosso vinco agora com o vincador ou a unha, tá bom? Aí a gente vai fazer assim. Porque essa bolsa, eu vou ensinar para vocês esse jeito que eu faço, que eu acho bem legal, que a gente não precisa fazer a caixinha de leite, ela vai dar profundidade e vai ficar muito fácil e rápido de fazer. Pronto. Então agora o que a gente vai fazer? Com 9 centímetros dobrado aqui e aqui, a gente vai passar uma costurinha bem na pontinha mesmo, tá bom? O mínimo que você der, só para deixar acentuada essa marcação aqui, essa costura. Já volto para mostrar para vocês. Bom, com os dois já costurados, olha aqui, ó, foi bem na pontinha mesmo, tá vendo, ó? E aí, lembra que a gente tinha feito o vinco aqui? Agora a gente vai abrir essa parte e vai fazer a dobra direitinho. Deita essa dobrinha que ficou aqui para um dos lados, tá bom? Escolhe dobrar para dentro ou para fora, certo? E aí você vai clipar. Aí, ó. Mesma coisa aqui. Vou tirar essa linha, né? Fazer a limpezinha. Agora a gente vai fazer a marcação para colocar as nossas alças, tá? Então, vamos marcar o meio. A gente vai fazer isso dos dois lados, tá bom? Com o meio marcado, aí, ó, tá tudo aqui certinho. Vou passar o vincador aqui pra facilitar a minha vida. Tudo certinho aqui. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Eu peguei esse gabarito que eu fiz de fixação de alça. Caso você tenha interesse, eu tô vendendo ele por um valor bem pequenininho mesmo, tá bom? Aí é só você me chamar, vai ter o link aí no vídeo, certo? E olha só, ele tem 6 centímetros aqui e aqui ele tem 25, tá? E aí, como é que a gente faz? Eu vou colocar o recuo dessa alça daqui para baixo de 3 centímetros. Então, o que eu faço? Ó, eu dobro 3 centímetros. Aqui já tem a marcação do meio, então tá aqui. E aí você vai vir com a sua canetinha fantasma, com o seu gizinho panda, o que você usa aí, tá? Pra fazer a marcação, pra gente conseguir pôr a nossa alça.
Aí você vai fazer a marcação tanto de um lado quanto do outro, tá? Pode ser na régua também, né? Eu vou mostrar por que eu tô usando gabarito, tá? Óbvio que a régua maior ia ser mais fácil aqui. Mas eu quero mostrar pra você por que eu tô usando gabarito. Porque a gente vai colocar a alça com recuo de 3 centímetros daqui pra baixo e com recuo de 9 centímetros do meio pra lateral. E aí o meu gabarito eu consigo dobrar, olha. Então, eu dobrei aqui. Eu já fiz a marcação aqui, ó, de onde tem que posicionar a minha alça. E agora aqui eu venho com a minha caneta e faço exatamente a marcação de onde a alça vai entrar. De um lado, aí aqui eu vou dobrar os 9 centímetros. Então, aqui eu já tô vendo onde tá a marcação da caneta que eu fiz anteriormente. E aqui eu já tenho posicionado exatamente onde eu vou pôr a alça. Eu poderia só ter vindo aqui e feito isso aqui, né? Mas como eu preciso ter o recuo de 3 centímetros de cima para baixo, esse gabarito me ajuda a fazer essas marcações sem eu ter que ficar, pega a régua, tira a régua, usa a fita métrica, tá bom? Então, caso você tenha interesse, é só me chamar, vai ter o link aí. E aí, desse lado tá pronto, nós vamos para o outro lado. Vou fazer isso e já volto. Bom, com a marcação feita dos dois lados, desse e já do outro, a gente vai agora preparar a alça. Já tá aqui tudo certinho. Vamos usar 65 centímetros de alça para cada lado, ou seja, você vai precisar de 1,30 m, tá bom? Aqui a gente vai selar com isqueiro as pontas e depois vamos posicionar aqui onde já está. Então, do risco para fora, tá bom? Do risco, sentido a parte lateral, não para dentro do risco, porque são 9 centímetros de recuo. Então, do risco para fora. Eu já selei. Tem gente que vai gostar de colocar aqui cola, tem gente que vai alfinetar. Como eu tô trabalhando com tecido, eu vou dar uma alfinetadinha, tá? Mas pode ser a cola dupla face, a fita dupla face também. Então, tá marcado aqui. Cuida pra essa alça não tá torcida, tá bom? Aí a gente vem aqui. Por que foi legal o gabarito? Eu já demarquei exatamente até onde a alça tem que ir. Por isso que eu fiz com 6 centímetros. Como eu usei recuo de 3 daqui pra cá e ela vai descer mais 3 centímetros, então eu fazendo dessa forma, eu já sei exatamente até o máximo onde a alça tem que ir. Então, o gabarito é vida, facilita bastante e evita fadiga, tá? Então, essa parte aqui está ok. O que a gente vai fazer agora? Eu peguei aqui esse canal da alça, vamos chamar assim, suporte da alça. E onde tem essa dobrinha do tecido, ó, eu vou enfiar a parte inferior aqui da alça aqui dentro, tá? Para que ela fique presa e não fique aparecendo lá. Então, a gente vai fazer isso de um lado e do outro. Porque aí vai me ajudar de duas formas. Além de esconder a pontinha da alça, vai me demarcar exatamente, mesmo que eu tenha feito o risco aqui, ó, onde eu tenho que começar e parar. Para esse negócio não ficar subindo. Mais uma vez, para evitar fadiga, tá? Aí aqui tudo certinho. Quem quiser alfinetar, alfineta. E aí a gente já vai passar a primeira costurinha. Pode ser por baixo ou por cima, onde você quiser. Vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês. Como eu tô trabalhando com tecido, eu alfinetei aqui o meio e a pontinha, tá bom? E aí a gente vai posicionar aqui, vou começar por cima. Quem tiver dúvida, é só olhar a marcação que a gente fez, tá? Eu tô usando embaixo a linha preta, vai aparecer aqui. Então, é legal você trocar. Inclusive, eu vou fazer isso agora. Eu vou trocar para a linha clara, tá? Ó lá, então aqui eu troquei para a linha branca, tá bom? E aqui a gente já costurou a parte de cima. Vamos agora a parte de baixo. E vamos repetir exatamente a mesma coisa do outro lado.
Vim mostrar pra vocês por que eu tô fazendo dessa forma. Quando eu tô fazendo produção, eu não faço uma, duas peças. Eu faço 15, 20, que nem pra feira que eu tenho que fazer várias, né? E aí, eu fico buscando a melhor forma de agilizar. Por que eu fiz esse gabarito? Vamos supor que tenha caído, saído da minha marcação ou que meu alfinete tenha caído. Se eu quero ter certeza que tá certo o recuo, eu faço isso aqui, ó. Quando eu coloco aqui o gabarito no 9, eu sei que tá certinho. Se eu tiver qualquer dúvida, eu consigo ajustar antes de costurar. Então, a ideia de fazer o gabarito ajuda demais o nosso trabalho e evita a gente ter que estar interrompendo o processo toda hora, tá bom? Peguei aqui um retalhinho que tem 5 por 20. É o que sobrou quando eu cortei do canal do zíper, tá bom? Então, eu tô aproveitando o retalhinho mesmo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Fazer aquilo que a gente já sabe, né? Que é dobrar em viés pra gente conseguir deixar ele mais grosso e colocar o mosquetão, tá? Tô usando um mosquetão maiorzinho um pouquinho, porque como é uma bolsa que teoricamente vai carregar mais peso, não é tipo uma clutch, então eu tô usando um mosquetão que tem suporte de 2 centímetros, tá? Então aqui a gente vai passar uma costurinha em volta dele todo, certo? Peguei aqui o meu mosquetão, vou deixar aqui, assim a gente vai passar uma costurinha aqui, para deixá-lo preparado. Vou trocar a cor da minha linha, porque o que eu vou costurar a partir de agora não tem problema de ser preta dos dois lados, certo? Nossa bolsa, aí olha só, vou deixar aqui, eu vou escolher um lado da lateral. Depois dessa costurinha que a gente fez aqui, ó, você vai dar um recuo de uns 3 centímetros e põe ele aqui, tá bom? Não vamos costurar agora, só coloca aí um clipezinho para você não esquecer. E aí do outro lado põe a sua etiqueta, não esquece de pôr etiqueta, não sei onde você vai colocar, a minha eu vou colocar aqui em cima, tá? Bom, como a minha etiqueta eu vou costurar aqui, eu vou deixar para fazer isso depois que eu colocar o canal do zíper, tá bom? Mas estou mencionando para você não esquecer de fazer a sua. Aqui nós vamos colocar agora o bolso. Eu fiz o bolso com a medida exata, para ele caber entre as duas alças. Para, mais uma vez, diminuir o tempo da gente ter que ficar medindo. Se você perceber e cortar com a medida certinha, ele vai encaixar entre as duas alças aqui, tá? E aí agora a gente vai colocar também o canal do zíper. Vamos marcar o meio aqui. Ah, tenho que fazer o acabamento aqui. Vou fazer o acabamento e já volto. Tava esquecendo. Fazer o acabamento do zíper, eu peguei outro retalhinho aqui. Esse aqui tem 5 porque é a sobra da alça, tá bom? Mas aí, do suporte da alça. Mas aí a gente vai precisar de 4 centímetros. Mas não se preocupe que a gente vai refilar já já. Eu vou pegar aqui a minha colinha de silicone. E aí, como eu gosto de fazer, já mostrei pra vocês, eu dobro aqui a pontinha. E finalizo com a colinha de silicone, para evitar fadiga. Acho muito mais rápido. Então, de um lado e do outro. Aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? E vai passar uma costurinha de um dos lados. E vamos repetir a mesma coisa aqui. Tô dobrando mais ou menos meio centímetro, tá? Ele tem, esqueci de passar a medida para vocês. Ele tem 8 por 5, tá? 2 de 8 por 5.
Agora, a gente vai fazer o seguinte. O zíper, ele costuma ter entre 3 e 3,5 centímetros, tá? A gente vai posicionar o zíper aqui, ó. E vai passar uma costurinha no que sobrar, na lateral do que sobrar. Então, o zíper vem até aqui, eu venho e faço a marcação e sigo com a costurinha, tá? Como se fosse um chapéuzinho, tá vendo, ó? Eu prefiro fazer assim, esse é um dos jeitos que eu gosto de fazer quando é para o zíper ficar maior do que o canal do zíper, tá? Aí eu prefiro fazer assim. Com o chapéuzinho feito, a gente tira o excesso, não precisa tirar muito, tá? Só um pouquinho. E aí é só desvirar. A gente dobra aqui onde tá a costurinha, ó. E desvira. Ele vem facinho. E já fica com acabamento bem certinho. Eu não vou deixar o zíper até o final. Eu vou deixar o zíper só na pontinha mesmo. É só para ficar mais fácil da pessoa puxar, né? Deixar um pouquinho maior. Porque se a gente deixar o zíper muito grande, atrapalha depois. Não tem necessidade também. Então, façamos isso. Lembra de deixar o cursor para cima, certo? E aí a gente vai fazer isso, ó. Só entrar lá. Certifica que ele entrou do certinho. Não precisa entrar muito. E passar a costurinha. Aqui no zíper tratorado é só vir devagar que ele passa, tá? Mas você pode girar a manopla também. Certo? Aí. Certifica que ele entrou mais ou menos 1 centímetro, tá? Aqui é a mesma coisa, ele tá entrando quase 1 centímetro. Essa parte pronta, vamos então concluir essa parte do canal. Peguei o canal, peguei essa parte da bolsa, deixei o bolso que a gente já tinha posicionado, coloquei aqui, ó, um clipezinho, tá? Ele tá ali, venho aqui pro meio. Então, deixa eu marcar o meio aqui. Eu já sei onde é, mas é para vocês não esquecerem, porque tá aqui vincado. Aqui. Tá? Aí a gente vem com ele e posiciona aqui embaixo, ó. A gente levanta e posiciona. Tá? Pode vir até o fundo, não tem problema não, para ficar seguro. Tá? Ficou aqui, ó, tudo certinho. Então, tem essa dobra, a camada e o bolso. Tá tudo preso? Clipa. Como eu tô usando linha preta em cima e embaixo, eu posso vir aqui e já costurar daqui mesmo, tá? Não vai fazer diferença que já que é estampado, né? Mas se você quiser, você só tem que marcar. Costurar do outro lado, você só tem que marcar que você tem que fazer a costura antes de 1,5 centímetro, senão ela vai sair fora, tá? Então, para evitar fadiga, e lembrando que quando eu faço isso, eu faço várias peças, a gente já vai fazendo desse jeito que vai dar super certo. Não esquece de deitar a alça, tá? Eu não quero prender a alça. Se você quiser prender, tudo bem. Eu quero pôr um rebite. Aqui também deitar a alça. Aqui agora a gente vai costurar o mosquetão, tá?
Dá uma costurinha aqui para reforçar o retrocesso. Prontinho. Essa parte está pronta. Então, ó, essa parte está toda costurada. Tá meio confuso aí, porque é tudo o mesmo tecido, né? Mas dá para vocês verem, ó. Aqui o bolso tá costurado tranquilamente. Aqui o acabamento tudo certinho. E aqui também. O que sobrou aqui, ó, desse lado, tá vendo, ó? Mais ou menos 1,2 centímetros é o que sobrou aqui desse lado também, ó, tá? Aí agora, a gente vai fazer o quê? Vamos espelhar. Pra ficar mais fácil e não ter que ficar mexendo em régua, a gente vai fazer isso aqui, ó. O tecido tá certinho aqui, então eu vou trazer este pra cá. Olha só a dica. Trouxe pra cá, alinhei pontinha com pontinha e vou trazendo pra cá até encontrar, tá? Isso vai evitar que a gente fique pegando em régua e fica certinho, ó. Costura encontrando com costura aqui, aqui também, aqui pontinha com pontinha, tudo certo. Chegou aqui, a gente já ajusta lá pro fundo e já clipa, tá? Então, olha só quantas dicas aí que eu faço nas minhas produções aqui, trazendo para vocês. E agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Puxei pro outro lado, vamos lembrar de descer a alça, tá? Caso você não queira costurar, então dá uma dobrinha nela aí. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai bater uma costurinha aqui na parte de cima, para trazer mais segurança. E deixar um acabamento de pesponto bem legal, tá? Quem quiser trazer a alça e bater esse pesponto agora também, pode fazer isso. A costura aqui, ela vai trazer um pouco mais de resistência para essa parte, tá? Deixá-la mais resistente, não tão molinha, já que a gente não tá trabalhando com estruturador, né? Então, essa parte aqui, ó, tá prontinha, certo? E aí, vamos finalizar, né? Vou só colocar minha etiqueta e estamos acabando. Etiqueta colocada. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos virar do avesso. Se você quiser fazer a finalização com viés, pode, mas eu não vou usar viés, tá? Então, a gente vai juntar aqui pontinha com pontinha. Traz aqui o canal pra cima. Tira aí o excesso, né? Esse aqui pra gente não confundir, evitar fadiga. Tá? Então, eu vou dar uma costurinha aqui com a margem do calcador de 0,5 centímetro. Aqui na pontinha, a gente vai dobrar 6 centímetros, tá? Vou abaixar um pouquinho, diminuir o ponto, né? Porque eu tinha aumentado para costurar a etiqueta. Quando chegar aqui, no final, o que que a gente vai fazer? Meu gabarito não é de 6 centímetros? Vou dobrar aqui, ó. 6 centímetros, tá? E aí, a gente vai trazer a costura pra cima dessa dobra. Dá um retrocesso aí. E agora, vamos para o outro lado, tá? Mesma coisa. Só que aqui, vocês vão ter que fazer o seguinte. Lembrar de marcar os 6 centímetros pro mesmo lado. Combinado? Vamos evitar fadiga. E tira aí essas linhas que vão atrapalhar depois. Então, aqui, ó, já vou posicionar aqui. Tá pontinha com pontinha aqui, ó. Põe um clipezinho aí para não marcar errado. Junta aqui as pontinhas. Põe o gabarito. E dobra, tá? Aí, beleza. Agora aqui a gente já pode vir
Clipando. E aí pode virar, se quiser, pode começar daqui. Aí agora o que é importante? Tira, refila essas pontinhas todas pra gente poder fazer essa costurinha aqui de acabamento. Então a gente vai virar, limpar, né, aqui. Pra não ficar sujeira. Vamos virar, abre o zíper. Então, assim, quem quiser, é só vir aqui e pôr o acabamento com viés, mas não tem necessidade, tá? Desvira. Aí, aqui a gente vai pegar essa parte aqui, ó, juntar. Vai trazer todinha pra fora, vai assentar. Tá vendo como usando o gabarito fica tudo certinho, tudo encontrado, gente? Olha. E a gente não precisou usar régua pra nada, vocês viram? Então, aqui a gente clipa. Vamos acertando aqui, né? Essa costurinha. Vou vincar aqui, pra ficar um acabamento bem legal. Aqui também. E agora, a gente vai fazer o seguinte pra finalizar. Daqui pra cá, 1 centímetro. A gente não fez lá com meio? Agora eu vou fazer com 1, tá bom? E aí, a nossa peça está prontíssima. Se você olhar lá dentro agora, tá tudo embutido. Não vai aparecer nada. Tá vendo? Ó, tudo embutidinho. E agora a mesma coisa do outro lado. E acabamos. Vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês os detalhes. A peça está pronta. Falta bater um rebitinho aqui, tá bom? Para trazer mais segurança. Eu acho legal porque além da segurança traz um detalhe a mais, né? Mas se você não quiser, ela tá segura. Eu costurei com a linha de poliamida, fio 60, tá? E ela ficou incrível, super espaçosa. Então, como é que eu dobrei? Eu fiz assim, olha. Depois a gente junta aqui as alças, dobra no meio. Falta fazer a scrunch, né? Vou ensinar vocês a fazer, mas é bem facinho, é bem tranquilinho. Deixa a alça do jeitinho reto assim, para ela não ficar toda amassada. Limpa a peça, né? Aí aqui a gente vai dobrar. Melhor, aqui que eu quis que a etiqueta ficasse para cima. Aí essa daqui, ó, ela vai dobrar aqui para dentro. E vai fazer assim. Aí agora vou fazer scrunch com vocês pra gente finalizar. E aqui tá a peça. Vamos fazer scrunch? Vamos precisar de 50 centímetros por 5, tá? 50 por 5. O que a gente vai fazer? Dobrar a pontinha para dar o acabamento depois, tá? Como é sarja, esse foi o melhor jeito que eu encontrei, porque a sarja ela é mais estruturada, né? Então, em uma das pontinhas a gente vai fazer esse acabamento. E bater uma costurinha agora bem na pontinha, com a margem de costura, tá? A gente vai desvirar. Eu usei aqui esse daqui. Aí vai dar um pouquinho de fadiga, porque como eu falei, é a sarja. Se você quiser fazer esse scrunch com uma cor lisa ou que combina com a estampa, faça. Eu quis aproveitar os retalhinhos que sobraram. Mas não é tão difícil não, dá pra fazer. Só dá o atrito aí na sua mesa, pra eles amassar, né? E aí, por isso que eu gosto de pôr a colinha, ó, porque fica certinho e não dá fadiga depois. Tô usando esse daqui, ele tem 1,5, 26 centímetros, tá?
Agora que chegou aqui, eu vou prender com clips para evitar fadiga. E agora eu vou puxar só a pontinha, não vou deixar puxar tudo, né? Vou procurar a pontinha aqui. Beleza. E agora a gente vai bater a costurinha. Juntar um com o outro, bato uma costurinha. Aí agora é só ajustar, jogar esse daqui pra dentro. E aí trazer essa parte que não tem acabamento pra dentro da onde tem, tá? E aí eu vou com a pinça e vou encaixando aqui, ó. A gente passa uma costurinha. Reforcei bem, né? Porque é elástico. Usar com pulseira, por exemplo, né? Tem gente que usa com pulseira e ela fica assim, para não abrir dentro da bolsa. E fica um charme, lindinha para ficar organizado. Olha lá, para quem for vender, um jeitinho de colocar tudo bonitinho para quem for para feira. Gostaram? Espero que vocês vendam muito, que o Papai do Céu abençoe a sua vida, o seu lar e todo o fruto do trabalho das suas mãos. Um beijo carinhoso e carregado de amor da Sim pra você. Tchau!